Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de notícia aqui no canal Dan Gamer. Bom, a gente tem aqui uma nova informação do Simon em questão das zonas do jogo, tá pessoal? Ele falou que respondendo a pergunta de um usuário aqui da plataforma X. O usuário perguntou o seguinte: então, sobre as zonas, conte mais para nós. A Wiki está ansiosa por saber mais. Aí ele falou: as zonas estão sendo revisitadas essa semana por vários motivos. A equipe conseguiu fazer a geração infinita de mundo funcionar corretamente com a geração de números versão 1 há apenas alguns dias. Precisamos completar uma passagem de ajuste / configuração e devemos estar prontos para lançar com ela. Testei hoje e passei algumas horas só voando e me divertindo, encontrando pequenos acidentes felizes, e isso muda muito. Cada jogador terá uma experiência diferente, então queremos garantir que em termos de jogabilidade ainda seja equilibrada e que não haja problemas em que algumas zonas próximas ao spawn sejam muito pequenas, etc. No momento, a tecnologia pode verificar se a zona 1 é grande o suficiente para gerar o jogador, mas queremos garantir que a zona 2, 3 e 4 estejam ok. Talvez seja aceitável se às vezes elas forem pequenas, já que o mundo é infinito, então você pode viajar e ver ver outras zonas, outras versões da zona 2, 3 e 4 maiores de qualquer forma. O que ele está querendo dizer é que se você encontrar uma zona que é muito pequena, uma zona 2, 3 ou 4 que é muito pequena, você pode andar mais pelo mundo e encontrar outra zona 2 que seja maior, outra zona 3 que seja maior, outra zona 4 que seja maior e tudo mais. Ele está falando aqui, ele continua: dito isso, precisamos travar os nomes das zonas em vez de usar zona 1, 2, 3 e 4. Os nomes não devem mudar muito do que o público já sabe, mas talvez um pouco para esclarecer e evitar confusão com nomes de regiões, que são os biomas, né? Como a gente conhece como biomas. E ele disse que vai confirmar esta semana. E aí o usuário comentou aqui, né? E ele respondeu. O usuário falou assim: Hytale vai trazer um continente central de spawn no lançamento? Lembro que você mencionou isso antes. Eu realmente gostei dessa ideia e definitivamente acho mais interessante do que apenas um mundo totalmente infinito. Aí ele falou o seguinte: tentando replicar isso um pouco com um mundo infinito. É um desafio de escolha. É um desafio, na verdade, me perdoe, né? É um desafio de escolha seu veneno. Aí ele falou assim, o usuário respondeu assim: se houvesse um continente e ao redor... E se houvesse um continente e ao redor dele um oceano, fora isso um mundo que gera infinitamente? Melhor dos dois mundos, talvez? Aí o Sam falou: sim, mas não há tempo para aperfeiçoar essa tecnologia antes do lançamento do acesso antecipado, então eu vou tentar fazer funcionar. Aí ele falou: incrível, obrigado pelo esclarecimento. Então, mano, ele tá falando basicamente o seguinte: a Krista, ou Krista, ele sugeriu ao Simon fazer primeiro um mundo que o lugar onde a gente nasce, um continente, sabe, um continente ali fechadinho e tal, né? E que o mar ali, uma ilha ali, que nem no GTA, o GTA V, o GTA, qualquer GTA na verdade, né? Você tem ali um local ali, a cidade, ali, um continente que é todo envolto de água. Aí ele está sugerindo que ao invés do mundo não ter essa ilha, esse continente cercado por água, que você vai andando e aí o mundo vai gerando, que a gente nascesse nesse continente que é cercado por água, e aí depois desse oceano tivesse um mundo infinito ali, com gerações infinitas e tudo mais, né? Ele tá dizendo que isso seria o melhor de dois mundos. Aí o Simon disse que não há tempo para aperfeiçoar essa tecnologia antes do acesso antecipado, né? Porque já é em janeiro, dia 13 de janeiro, pertinho, uns 30 dias mais ou menos, tá? Então, o Simon disse que não vai conseguir ter tempo para aperfeiçoar isso antes do lançamento, mas vai tentar fazer funcionar até lá, né? Se conseguir fazer, no lançamento a gente já vai ter. Se não, vai ser para depois, vai ficar para depois, né? Aí tem alguns aqui que sugerindo, né, o nome do que pode ser os biomas aí, os nomes dos biomas aí, né? Um tá falando aqui que o bioma, a zona, no caso, perdão, a zona 1 pode se chamar Esmeralda Grove, a zona 2 Holy Sand, a 3 Borea
e a Devastated Lands, né? São todos nomes muito bons, né? Então eu concordo, tá? Pode ser isso mesmo, tá? Acho que combina bastante, mas eles vão lá, entre eles lá, discutir sobre isso. Lembrando, pessoal, que a zona 5 e 6, o Simon falou que foram biomas não, foram zonas aí cortadas do desenvolvimento lá na época da Riot ou um pouquinho antes disso, tá? E que ele provavelmente iria revisitar, né, essas zonas na geração de mundo versão 2, tá? Então a gente não sabe até o momento se vai ser revisitado, se não vai ser revisitado, o que está acontecendo. Estamos esperando o blog post sobre a geração de mundo versão 2. Até hoje ele não mandou nada, não mostrou nada, então eles ainda devem estar trabalhando nisso, né? Porque eles estavam trabalhando em duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, três, né? Eles estão trabalhando para deixar a versão de número 1 da geração de mundo pronto e estável para o acesso antecipado do dia 13 de janeiro, que vai ser agora, né? Eles estão trabalhando na geração de mundo nova, né? Que vai ser aí que o Simon falou que é revolucionário e tudo mais, né? Vou fazer um vídeo sobre o que pode acontecer, sobre o que pode ser e o que seriam as zonas 5 e 6, se vão voltar ou não, né? Em breve. E eles estão ainda trabalhando em corrigir bugs, tá? Corrigir bugs aí, deixar o Hytale com menos bugs possíveis e o menos difícil possível em questão de tipo você jogar e não ter problemas assim de crashar, essas coisas antes do acesso antecipado, tá, pessoal? Para todo mundo jogar sem muitas preocupações, sem muita dor de cabeça, só se preocupando mesmo em dar feedback sobre a jogatina e bugs que eles não previram que ia estar na versão, que eles não conseguiram achar, né? Então tá tudo uma corrida contra o tempo, a equipe tá muito empenhada, tá correndo contra o tempo, como já disse, para poder entregar o melhor possível em todo esse tempo, em todo esse curto período que tem entre esses dias aí que eles receberam o Hytale até 13 de janeiro. Inclusive, eles já teriam lançado o acesso antecipado agora 13 de dezembro, mas por causa de questões jurídicas que eles têm que resolver em questão de documentos a serem entregues aos governos, aos órgãos reguladores de cada país, né, eles não puderam lançar agora dia 13 de dezembro, só 13 de janeiro, por conta de feriados comemorativos como Ação de Graças, Natal, Ano Novo, né? Então, infelizmente, por conta disso aí, né, que esses setores públicos trabalham menos, tem menos gente trabalhando porque estão de férias merecidamente, né? Esses funcionários públicos trabalham um ano todo, né? Estou falando de funcionários públicos lá fora, não estou falando aqui no Brasil que o pessoal fica matando trabalho, né? Estou falando lá fora. O problema é lá fora, tá? Então, quando tiver tudo direitinho, que provavelmente vai ser antes do dia 13 de janeiro, 13 de janeiro a gente vai ter aí o jogo em mãos para começar a testar e conhecer finalmente. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Nos vemos aí no vídeo de meio-dia, onde eu falo um pouco mais ali sobre... Na verdade, eu vou ensinar a quem não sabe, né? A quem não conseguiu já reservar seu nome na compra que fez do Hytale, ou está interessado como fazer aí a reserva do nome ou mudar seu nome, né, e ainda não comprou o Hytale, quer comprar depois, quer comprar quando for o acesso antecipado já tiver já em mãos dos jogadores, e aí é só comprar e baixar o jogo. Vou aí meio-dia falar sobre isso e ainda dar algumas outras notícias junto aí no mesmo vídeo. Nos vemos nesse vídeo de meio-dia. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, gostou do meu trabalho, gostou do meu canal, deixe seu like, se inscreva no canal ativando o sininho na opção todas. E para você que quer contribuir ainda mais com o canal, além da sua inscrição, além do seu like e do seu comentário, tá aí o QR Code na tela para você contribuir financeiramente se você quiser, ou na descrição aí um link para quem não pode ler o QR Code com o celular. Nos vemos na próxima. Obrigado mais uma vez. Viva todo mundo. Tchau.